no ar o programa Café com Leite, apresentando a temporada de educação com o apoio do Colégio Pequeno Príncipe. Boa noite. A temporada da educação do programa Café com Leite, cumprindo com o compromisso com seus telespectadores, convidou mais uma grande profissional da educação. Eu estou falando da historiadora Natuxa, ela que leciona História no ensino médio e pré-vestibular do Colégio Pequeno Príncipe, colégio este que abraçou esta causa. Boa noite, professora, é um prazer recebê-la em nosso programa. Eu queria saber, começar essa nossa conversa querendo saber, professora, o que é história? Boa noite. Bom, a priori, essa pergunta ela pode parecer ingênua, mas não é. Pelo contrário, o conceito de história, o conceito de fonte histórica, a função do historiador têm sido temas abordados constantemente em questões de vestibular e de Enem. Então eu vou utilizar alguns conceitos de autores... Essa pergunta, o que é história, é comum no Enem? É comum no Enem. É comum em vestibulares tradicionais também. Que bom, né? E eu vou usar alguns autores, não existe uma definição única do que é história, mas eu vou usar autores bem renomados. Mark Bloch, ele diz que a história é a ciência que estuda o homem no transcurso do tempo. Sérgio Buarque de Holanda, ele menciona que a história é o estudo que os homens do passado fizeram. A maneira como eles viviam, as ideias que eles tinham. E é importante também assim a gente destacar que o conceito de história sofreu alterações ao longo dos séculos, principalmente na passagem do século XIX para o século XX. Então, no século XIX, história era... Acreditava-se que a história era a ciência que narrava os acontecimentos políticos. Nessa perspectiva, o historiador era um sujeito neutro, imparcial, que não podia opinar, não podia atribuir juízo de valor, que não podia intervir no conhecimento historiográfico. E fonte no século XIX, nessa perspectiva positivista, era somente os documentos escritos e oficiais. Aí no século XX, então a partir do século XX, surgiu na França uma corrente... Esse termo surgiu no século XIX ou ele é mais antigo? A expressão história, ou seja, o estudo da história. A história vem desde a Grécia Antiga, certo? É o chamado pai da história. A evolução, né? É que se deu de lá para cá. O Heródoto, exatamente, o Heródoto, o pai da história. Então a preocupação em registrar os acontecimentos vem desde a história antiga. Tanto é que o Heródoto, o grego, é conhecido popularmente como o pai da história. Mas aí, como eu falava, a partir do século XX, aí a história ela deixa de ser percebida como apenas os acontecimentos políticos e passa a ser considerado qualquer acontecimento relacionado ao homem. Cultura, religião, política também, mas não só política. Mentalidade, cotidiano. E o que passa a ser fonte histórica? Qualquer vestígio da presença humana. Documento escrito ou não, inclusive entrevista. A famosa fonte oral. Aí qual a função do historiador a partir do século XX, a partir dessa nova história? A função do historiador, ele deixa de ser visto como um sujeito neutro, como um sujeito imparcial, e ele pode intervir, ele pode atribuir juízo de valor, ele pode analisar, ele pode dar sua opinião sobre os fatos. Historiadora Natuxa, ela que ensina história lá no nosso parceiro, Colégio Pequeno Príncipe, é dele que eu quero falar agora. Eu quero dizer para você que o Colégio Pequeno Príncipe, na cidade do Crato, é o melhor colégio de ensino médio e pré-vestibular do Cariri. O Colégio Pequeno Príncipe tem o compromisso de formar pessoas capazes de fazer um mundo melhor. Com turmas desde os primeiros anos até o pré-vestibular, permite desenvolver a potencialidade do seu filho. O Colégio Pequeno Príncipe conta com uma estrutura completa, moderna, com professores qualificados e material didático atualizado. Colégio Pequeno Príncipe cultivando valores e realizando sonhos. Lembrando que até o dia 30 de dezembro você tem preços promocionais na matrícula para novatos e veteranos. Visite o Colégio Pequeno Príncipe. Professor, então diria eu que a história, os dias atuais, eu diria a atualidade, o mundo político, o mundo moderno nos dias de hoje são considerados história? Sim. A história presente. Não é mais só o passado. Não. O presente também já é. A história, ela é a ciência que estuda o homem no transcurso do tempo, no decorrer do tempo. Certo? A história estuda o passado e estuda também os acontecimentos atuais.
eu até gosto de mencionar para os meus alunos que a importância da história, ela está na nossa vida cotidiana. Porque com a história, a gente tem a capacidade de compreender o passado, de relacionar o passado com o presente, observando que existem mudanças e que existem permanências. E pensando no futuro, com essas relações? Sim, pensando no futuro. Inclusive sendo sujeitos mais críticos, mais conscientes. Né? A história embasado tem muito no que essa... passou, né? Exatamente. A história é um tema, assim, que atrai todo mundo, né? Quem não gosta, por exemplo, aqui trazendo mais aqui para nossa região, quem não gosta de saber da história dos seus antepassados, né? dos seus familiares, Sim. Quem não gosta da história de sua cidade, quem não gosta da história da sua mãe, da sua avó, enfim, quem não gosta, né? Então é uma coisa bem instada no nosso dia a dia. Mas a matéria história, ela tem uma importância significativa no Enem e vestibulares? Muito, muito importante. A história no Enem, ela integra as chamadas ciências humanas e suas tecnologias. Então, a história, ela está inserida, as questões de história estão inseridas no caderno de ciências humanas e suas tecnologias, que são 45 questões, envolvendo história, geografia, filosofia e sociologia. É muito importante destacar que o Enem, ele trabalha nessa perspectiva da interdisciplinaridade. Então, os conhecimentos, os conceitos, eles não são trabalhados de maneira isolada. Então, não existe a matéria no Enem, existe a área. E dentro dessas áreas são contempladas essas disciplinas. No caso, a história vai estar inserido no caderno de ciências humanas e suas tecnologias. Me diga uma coisa, quando nós partimos para o direito, nós temos ramificações. O direito previdenciário, trabalhista, civil, penal e etc. Quando nós vamos para a contabilidade, nós temos contabilidade pública, nós temos contabilidade privada, aí fiscal, contábil, etc. Enfim, algumas ramificações. Na história, a história é um termo, de certa forma, genérico. Nós temos a história do Brasil, a história antiga, a história... Já trazendo para essa sua informação de que até os dias atuais tudo é história e envolve todos esses temas, como o ensino hoje ele é aplicado? Ou seja, a professora de história, ela direciona, digamos assim, para cumprir uma regra do Ministério da Educação no aspecto de que tem que cumprir a história, digamos, a história do Brasil, ou a história moderna, ou a história antiga? Existe alguma regra para cumprir? Sobre essas questões das ramificações que você colocou, a gente tem as divisões dos períodos da história, que é até uma visão que muitos autores criticam bastante. Então, a história, ela está tradicionalmente dividida em períodos. Pré-história, certo? E aí se critica muito o uso do termo pré-história. A gente precisa entender o termo pré-história não na perspectiva de ser antes da história, e sim de ser um período da própria história, só que o homem ainda não conhecia a escrita. E se você entende a pré-história como um momento antes da história, você vai entender que só os sujeitos que conhecem a escrita são dignos de serem considerados sujeitos históricos. Com a invenção da escrita, aí você tem a história antiga, que vai até a queda do Império Romano, 476. Aí nós estudamos as sociedades da antiguidade, do Crescente Fértil, Mesopotâmia, Egito, fenícios, persas, hebreus. E as civilizações clássicas, o mundo greco, romano. Aí a partir da queda do Império Romano a gente tem a Idade Média, que vai de 476 até o século XV, 1453, a tomada do Império Bizantino. E a Idade Média é um período enorme, porque vai abranger 10 séculos, do século V ao século XV. Posterior à Idade Média, a gente tem a Idade Moderna, certo? A Idade Moderna vai até a Revolução Francesa, no século XVIII. E a partir do século XVIII, a gente tem a Idade Contemporânea, que seria até os dias atuais. Então, na escola, a gente segue essa divisão, os livros didáticos e, por conseguinte, a nossa disciplina segue essa divisão. Mas existe também uma divisão, história geral e história do Brasil. O nosso material divide, o nosso material do terceiro ano, ele divide em duas frentes, que seriam duas partes. Uma parte de história geral e outra parte de história do Brasil. Aí na parte de história do Brasil,
a gente estuda Brasil colônia, de 1500 até o 1822. A gente estuda o Brasil império, né, que é de 1822 até a proclamação da República. Estudamos primeiro reinado, regência, segundo reinado, e da proclamação da República até os dias atuais. Então a gente tem essa divisão. Mas essa divisão no aspecto de história, no contexto... No aspecto didático. Didático e de divisão, né? Para facilitar a compreensão do assunto. Certo. Mas assim, não necessariamente cumprindo uma regra pré-estabelecida pelo estabelecimento de ensino ou pelo MEC, mas sim pelos dias atuais exigidos, digamos, nos vestibulares, nos Enems, etc. A gente critica muito essa ideia de a história, o bom aluno de história, ele memoriza acontecimentos e datas. Não, outrora já foi assim. Hoje o bom aluno de história, ele contextualiza, ele problematiza, ele compara passado com presente, ele compara assuntos distintos, ele consegue interpretar um gráfico, ele consegue interpretar uma imagem, ele consegue identificar o conteúdo naquela imagem, identificar o conteúdo naquele gráfico. A história mudou muito. Essa divisão, ela obedece a um caráter eminentemente didático. Então é simplesmente para facilitar a compreensão do assunto. Se eu chegar em sala de aula e começar uma aula abordando Idade Média, e nesta mesma aula eu der início, né, falando sobre Renascimento, Reforma Protestante, numa mesma aula, o meu aluno ele vai se perder, porque já é outro contexto histórico. Então essa divisão, né, história antiga, Idade Média, Idade Moderna, Contemporânea, ela obedece um parâmetro didático, um critério didático, isto é, para facilitar a compreensão do aluno. Conversando com essa professora aqui, tendo uma verdadeira aula com a professora historiadora Natucha, aqui no programa Café com Leite, na temporada da educação, que é quem agora eu quero convidar para saborear uma água mineral São Geraldo, ela que agora eu faço questão de oferecer. Professora historiadora, é um tema, um título muito extenso, merecedora, viu, professora? Muito obrigada. Ao ponto de externar as suas expressões sobre o nosso tema. E agora eu vou preparar um cafezinho aqui para a nossa convidada, né? Mas enquanto eu preparo esse cafezinho aqui, eu quero falar dessa água maravilhosa, essa água que é nossa, é da terra do Padre Cícero. 71% do nosso organismo é composto por água. Assim sabemos que ela é essencial para a nossa vida. Pensando nisso, o Grupo São Geraldo trouxe para o mercado a melhor e mais confiável água mineral de toda a região do Cariri. Não, do Brasil. Ela que é reconhecida pela sua qualidade, pela sua pureza e leveza. Água mineral São Geraldo, ela que é genuinamente juazeirense. Professor, eu faço questão de lhe servir agora um cafezinho aqui, por favor. Muito obrigada. Enquanto nós saboreamos esse cafezinho aqui, vamos chamar um rápido intervalo de apoio cultural. Daqui a pouquinho nós voltamos. É rapidinho. Tem coisas que marcam nossa vida toda. As pequenas atitudes. O primeiro animalzinho. O primeiro livro. As reuniões em família. O nosso segundo lar. Cultivando valores, realizando sonhos. Colégio Pequeno Príncipe. Cola maluca, cola até o que você nem imagina. Se você não sabe o que fazer com o que sobrou da sua construção ou reforma, não se preocupe. A Azul Entulhos chegou para dar a destinação correta para este material, contribuindo assim para termos uma cidade mais limpa e um meio ambiente agradável de se viver. A Azul Entulhos é uma empresa que tem maior agilidade e segurança na execução dos serviços, especializada para atender a demanda de sua obra com 100% de eficiência. Qualquer parte da região do Cariri, a Azul Entulho atende você.
A maior variedade de produtos em aço para construção e serralheria você encontra na Juaço, contando com uma ampla estrutura e um atendimento realmente diferenciado, com total agilidade e rapidez na entrega. Além disso, dispomos de flexibilidade nos prazos e nas condições de pagamento e atendemos a todo o Cariri e regiões circunvizinhas. Venha fazer um orçamento. Juaço, nosso produto é aço, nosso forte é você. Se você tem o hábito de tomar aquele Um casamento café de manhã perfeito. com Marmoraria Juazeiro e Italínia Móveis Planejados. Móveis e acabamentos em granitos. Com preço acessível com as melhores condições de pagamento. Você só encontra na Marmoraria Juazeiro. E agora também com os móveis planejados. Você não precisa mais sair procurando o que é de melhor para sua residência ou empresa. Você encontra tudo num só lugar. Central de Vendas 3571-6313. Se você está precisando de máquinas ou ferramentas, não precisa mais andar tanto. É só visitar a Amigona na Rua São Pedro 1761 ou ligar 3512-2924, que você encontra tudo o que precisa com as marcas Bosch, Skill, Motomil, Chaperini e outras. Todos os equipamentos de proteção individual você também encontra na Amigona Máquinas e Equipamentos. O preço, as condições, não precisa nem falar. Vá lá e confira o que tem de melhor. Amigona Máquinas e Equipamentos em Juazeiro do Norte. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Um sorriso bonito vale mais que 1000 palavras. A Uniodonto, preocupada com sua saúde bucal, instalou-se no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com o seu sorriso. Por isso, na hora de procurar um plano de saúde dentário, vá direto à Uniodonto. Só ela possui uma equipe de dentistas preparados para lhe atender. Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 88 3512 3187. Se você procura um ambiente familiar e tranquilo que prioriza sempre a qualidade de serviço e um ótimo atendimento oferecido aos hóspedes, não perca tempo andando de um lado para o outro. Vá ao lugar certo. Pousada Café com Leite é o que há de melhor em hospedagem. Faça sua reserva pelo telefone 3511 4087. A Pousada Café com Leite está localizada na Rua Delmiro Gouveia, 776, Salesiano, Juazeiro do Norte. Para nos protegermos e proteger nossos bens, a cada dia construímos muros mais altos, cercas elétricas, circuito de TV e muito mais. E o que fazer com o patrimônio que as cercas e os muros não protegem? Sua marca é seu maior patrimônio e só está protegida quando você registra. Leite, Marcas e Patentes. Soluções sem fronteiras. Se você tem o hábito de tomar aquele Um casamento café de manhã perfeito. com Marmoraria docinho, Juazeiro doce, e Italínia de Móveis qualidade, Planejados. a indústria de pães Móveis e Formosa acabamentos em contribui para granitos. que esse Com momento preço seja acessível ainda com mais as melhores saboroso. condições de Produtos pagamento. com higiene Você só encontra na Marmoraria Juazeiro. E agora também com os móveis planejados. Você não precisa mais sair procurando o que é de melhor para sua residência ou empresa. Você encontra tudo num só lugar. Central de Vendas 3571-6313. Esse balanço que não há noutro lugar, toda essa cor abençoada tropical. Seja onde for, é muito fácil de notar. Só brasileiro é que tem esse alto astral. Refrigerante com o jeito do Brasil. É São Geraldo, é mais gostoso, é natural. Muito gelado pra galera que anda mil. É delicioso, é a pedida ideal. Sabor brasileiro, refrescante por inteiro. É São Geraldo, é sem igual. É a temporada da educação do programa Café com Leite, historiadora, professora Natucha, aqui no programa Café com Leite, nos dando uma aula de história com muita competência e muita maestria. Mas agora eu quero falar da melhor marmoraria
do Cariri. Eu estou falando da Marmoraria Juazeiro. Portanto, se você precisa de móveis para sua empresa ou sua residência, não precisa mais você se preocupar. Móveis e acabamentos em granitos com preços e condições e pagamentos especiais com uma qualidade diferenciada no atendimento, você só encontra na Marmoraria Juazeiro, que agora também com a parceria com a Italínia Móveis Planejados. Vem aí a Joá Pedras Conceitos, mais uma empresa da Marmoraria Juazeiro. Você encontra essa marmoraria na Avenida Padre Cícero 4442, atendendo também pelo telefone 3571-1551, ali Juazeiro Crato, em frente ao Detran. Um abraço a todos que fazem a Marmoraria Juazeiro. Professora, quais os desafios atuais para os alunos enfrentarem o Enem através da história? Afinal de contas, Enem era um futuro que já é presente. Está inserido nas nossas vidas, né? Hoje só se discute, só se fala Enem. Quais são os principais desafios desses alunos hoje? Bom, o Enem, ele exige do aluno competências e habilidades que são adquiridas ao longo de toda a vida escolar. Então, como eu falei anteriormente, a prova de história, as questões de história, a prova de história está inserida dentro do caderno de Ciências Humanas e suas tecnologias. Então, os desafios lançados pelo Enem são esses. O aluno, ele não precisa mais memorizar acontecimentos e datas isolados, né? Pelo contrário, o aluno ele precisa interpretar as questões, os textos bases que as questões lançam, e esses textos eles têm as mais diversas formas. Então pode ser textos em forma de gráfico, em forma de tabela, em forma de imagem. O aluno ele precisa. Muito importante a matéria de redação. Muito importante. Muito importante a matéria. A leitura é muito importante. A interpretação do texto. O aluno ele precisa identificar o assunto histórico, o acontecimento histórico dentro do texto, muitas vezes as consequências do acontecimento, muitas vezes ele precisa confrontar dois textos distintos com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Então, o Enem ele vai exigir competências e habilidades que o aluno adquire ao longo de toda a sua vida escolar. Diante desse contexto que nós falamos no bloco anterior, a história tem todo um contexto e vem até os dias atuais. Ler, muito importante e necessário. Sim, necessário. Então, redigir a redação também está inserido. Vem a questão. Dentro do tema história, o aluno redacional, no momento da sua redação, ele vai extrair a história do texto, seria isso? Ele buscar o sentimento histórico naquele texto, porque se tudo é história, sim. Se eu ler um fato ocorrido recentemente e está publicado em jornais, revistas, etc., ou que seja livro qualquer, o aluno tem a função ou a obrigação de extrair a história daquele texto. Identificar naquele texto o acontecimento histórico. Identificar a visão do autor. E fazer a distinção. Relacionar um texto com outro. O aluno ele pode ter dois textos sobre a abolição da escravatura. Um texto bastante crítico sobre a Lei Áurea de 13 de maio de 1888, e um texto acrítico, que coloque a Lei Áurea como sendo um presente da Princesa Isabel. E aí ele vai marcar a alternativa, certo? Que interpreta corretamente as visões distintas dos dois autores. Aí nós vamos lá para o então, português. Interpretação, leitura, é a interdisciplinaridade no Enem. Ou seja, a história está diretamente ligada com a redação, com o português, com todas as matérias, né? Com a filosofia, com a sociologia. A gente trabalha muito essa questão em sala de aula. No terceiro ano, no Pré-Veste, por exemplo, é comum que dois professores entrem em sala de aula e aborde o mesmo tema. Para que o aluno ele compreenda que os assuntos eles se relacionam. Existe uma relação. As ciências se relacionam. O Enem não cobra conceitos isolados. Isso é feito comum hoje no exercício da sua profissão? Principalmente nos terceiros anos, no pré-vestibular, porque o aluno já tem uma maturidade maior.
né? O aluno já tem amadurecido, já tem uma maturidade maior, isso é uma prática principalmente de terceiro e de vestibular, de pré-vestibular. Muito bem. Deixa eu falar aqui do melhor plano de saúde bucal da região do Cariri, não do Ceará, do Brasil. Eu estou falando da Uniodonto. Quer ter um sorriso bonito? Contrate um plano de saúde bucal Uniodonto. Afinal de contas, um sorriso bonito vale mais que 1000 palavras. E a Uniodonto, preocupada com a sua saúde bucal, instalou-se no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com o seu sorriso. Por isso, na hora de procurar um plano de saúde dentário, vá direto à Uniodonto. Só ela possui uma equipe de profissionais preparados para lhe atender. Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 3512-3187. Um abraço a todos que trabalham e administram a Uniodonto em Juazeiro do Norte. Professor, então, se há essa relação com os demais professores, se há essa relação da matéria em si, da relação com as demais matérias, e há também, como a senhora acabou de dizer, que há uma relação muito próxima com os professores das demais matérias para que o aluno tenha essa receptividade mais segura e bem melhor. Uhum. É usado pela senhora alguma dinâmica no momento no momento em que a senhora está ministrando a aula? Sim, eu procuro dinamizar as minhas aulas, né? Procuro utilizar muito a questão do debate, instigar o aluno à leitura, sugerir livros, sugerir filmes, sugerir leituras, trabalhar questões, lançar desafios. Então, trabalhar uma aula expositiva e, ao término da aula, resolver uma questão, perguntar a dificuldade que o aluno teve com aquela questão. Ou então, em momentos planejados, a gente pode, como eu mencionei antes, 2 professores trabalharem o mesmo assunto. Enfim, então a gente sempre procura inovar, né, com novas metodologias, para que o aluno ele possa ser incentivado a aprender. E usando essa metodologia, a senhora faz uma análise, uma crítica de que a receptividade está sendo melhor, ou seja, os alunos aprendem mais? O aluno aprende mais quando ele gosta. Né? Então, a aula... Sempre quando não gosta, diz que a professora há uma é rejeição, ruim, né? Quando ele não se professor, identifica, há uma rejeição. Então, quando o aluno gosta da aula, ele aprende mais. Então, eu procuro fazer com que o meu aluno, ele goste, ele se identifique. Porque se ele gosta, há uma possibilidade maior e melhor dele aprender. E a participação do aluno, eu acho muito importante. Indispensável, inclusive. Né? Você está instigando o aluno a participar, a colocar suas dúvidas, a colocar suas opiniões, suas leituras. Ah, professora, mas eu li uma questão que aborda dessa forma. Eu li um livro que aborda dessa forma. Então, a participação do aluno é muito importante. Enriquece a aula, inclusive. Com esse enriquecimento, essas discussões, porque o que acontece com os alunos? Eles provocam muitas vezes a professora ou o professor para tentar tirar da relação da aula, muitos para desvirtuar o texto, a matéria, a disciplina dada naquele momento, mas em contrapartida tem algum conteúdo. Sim. Isso é receptivo, é bom, ou deve dizer, não, deixa esse aluno de lado e vamos para frente? Não. A maioria das intervenções dos alunos, ao meu ver, nas minhas aulas, elas não são no objetivo de desviar o tema abordado. Então, isso é muito receptivo. Isso enriquece a aula. Isso instiga o aluno a participar. Isso instiga o aluno a ter um pensamento crítico. Isso instiga o aluno a ser autor, a pensar criticamente, a formular suas ideias. Então, eu não recordo, em nenhum momento, ter impedido um aluno de fazer uma pergunta. E assim eu até posso, né, lógico, enriquece demais a participação do aluno. Eu até posso pedir para ele fazer aquela pergunta quando eu terminar o meu raciocínio. Aguarde um momento, né, deixa eu concluir esse raciocínio, mas impedir o aluno de fazer uma pergunta, eu acredito ser antididático, né, eu acredito ser contrário
a didática, o processo de aprendizagem. Professora, assim, da forma que a senhora externa as suas respostas, demonstra, assim, um carinho muito grande com a matéria História, né? Gosto muito de História, né? Sou formada em História, também sou formada em Direito, mas leciono, acho História importante. A importância da História, ela ultrapassa os muros da academia, da escola, ultrapassa os muros da universidade, da escola. Eu vejo na História uma forma de compreender melhor o mundo, de compreender melhor as relações de poder. Eu vejo na História uma possibilidade de nos tornar sujeitos mais críticos, sujeitos mais conscientes dos nossos direitos, dos nossos deveres, né? Então, eu percebo a importância na nossa vida cotidiana da História. Professora historiadora Natucha, aqui no programa Café com Leite, na temporada da educação, a quem eu faço questão agora de convidá-la para saborear mais uma água mineral São Geraldo. Professora, por favor. Muito obrigada. E agora eu vou preparar um cafezinho aqui para a nossa convidada e falar do melhor laboratório de análises clínicas da região do Cariri. Estou falando do laboratório LAMIC. Portanto, antes de realizar qualquer exame laboratorial, não deixe de visitar o laboratório LAMIC. Afinal de contas, com 33 anos de excelência em análises clínicas, o laboratório conta com uma equipe de profissionais qualificados e 5 bioquímicos especialistas em diversas áreas clínicas. Uma estrutura completa, moderna e confortável, onde seus pacientes têm atendimento diferenciado. Lembrando que seus exames você também pode recebê-los pela internet no conforto de sua residência, através do site laboratoriolamic.com.br. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. Professora, por favor, mais um cafezinho aqui, eu faço questão de lhe servir. Muito obrigada. Enquanto nós saboreamos esse cafezinho aqui, vamos chamar um rápido intervalo de apoio cultural, daqui a pouquinho nós voltamos. Tem coisas que marcam nossa vida toda. As pequenas atitudes. O primeiro animalzinho. O primeiro livro. As reuniões em família. O nosso segundo lar. Cultivando valores, realizando sonhos. Colégio Pequeno Príncipe. Se você procura um ambiente familiar e tranquilo que prioriza sempre a qualidade de serviço e um ótimo atendimento oferecido aos hóspedes, não perca tempo andando de um lado para o outro. Vá ao lugar certo. Pousada Café com Leite é o que há de melhor em hospedagem. Faça sua reserva pelo telefone 3511 4087. A Pousada Café com Leite está localizada na Rua Delmiro Gouveia, 776, Salesiano, Juazeiro do Norte. Para nos protegermos e proteger nossos bens, a cada dia construímos muros mais altos, cercas elétricas, circuito de TV e muito mais. E o que fazer com o patrimônio que as cercas e os muros não protegem? Sua marca é seu maior patrimônio e só está protegida quando você registra. Leite, Marcas e Patentes. Soluções sem fronteiras. Cola Maluca, cola até o que você nem imagina.
Se você tem o hábito de tomar aquele café de manhã com um pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda mais saboroso. Produtos com uma higiene que você só encontra em nossos produtos. A indústria de pães Pão Nosso está localizada na rua Marcos José Rodrigues, número 36, segunda etapa, Novo Juazeiro, em Juazeiro do Norte, Ceará. Central de Vendas 3571-6313. Esse balanço que não há noutro lugar, toda essa cor abençoada tropical, seja onde for, é muito fácil de notar. Só brasileiro é que tem esse alto astral. Refrigerante com o jeito do Brasil, é São Geraldo, é mais gostoso, é natural. Muito gelado pra galera que anda mil, é delicioso, é a pedida ideal. Sabor brasileiro, refrescante por inteiro, é São Geraldo, é sem igual. Se você está precisando de máquinas ou ferramentas, não precisa mais andar tanto. É só visitar a Amigona na Rua São Pedro 1761 ou ligar 3512-2924, que você encontra tudo o que precisa com as marcas Bosch, Skill, Motomil, Chaperini e outras. Todos os equipamentos de proteção individual você também encontra na Amigona Máquinas e Equipamentos. O preço, as condições, não precisa nem falar. Vá lá e confira o que tem de melhor. Amigona Máquinas e Equipamentos em Juazeiro do Norte. Se você não sabe o que fazer com o que sobrou da sua construção ou reforma, não se preocupe. A Azul Entulho chegou para dar a destinação correta para este material, contribuindo assim para termos uma cidade mais limpa e um meio ambiente agradável de se viver. A Azul Entulhos é uma empresa que tem maior agilidade e segurança na execução dos serviços, especializada para atender a demanda de sua obra com 100% de eficiência. Qualquer parte da região do Cariri, a Azul Entulho atende você. A maior variedade de produtos em aço para construção e serralheria você encontra na Juaço, contando com uma ampla estrutura e um atendimento realmente diferenciado, com total agilidade e rapidez na entrega. Além disso, dispomos de flexibilidade nos prazos e nas condições de pagamento e atendemos a todo o Cariri e regiões circunvizinhas. Venha fazer um orçamento. Juaço, nosso produto é aço, nosso forte é você. Um casamento perfeito. Marmoraria Juazeiro e Italínia Móveis Planejados. Móveis e acabamentos em granitos. Com preço acessível com as melhores condições de pagamento. Você só encontra na Marmoraria Juazeiro. E agora também com os móveis planejados. Você não precisa mais sair procurando o que há de melhor para sua residência ou empresa. Você encontra tudo num só lugar. Um sorriso bonito vale mais que 1000 palavras. A Uniodonto, preocupada com sua saúde bucal, instalou-se no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com o seu sorriso. Por isso, na hora de procurar um plano de saúde dentário, vá direto à Uniodonto. Só ela possui uma equipe de dentistas preparados para lhe atender. Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 88 35 12 31 87. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Depois de saborear esse cafezinho aqui, nada melhor do que um pão delicioso, pão da indústria de pães Pão Nosso. Portanto, se você tem aquele hábito de tomar o café pela manhã com um pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda mais saboroso. Conte com uma variedade de produtos que vão deixar você com água na boca. Alô empresário, alô comerciante, não perca mais tempo, adquira os produtos da indústria de pães Pão Nosso pela Central de Vendas 3571-6313. A indústria de pães Pão Nosso está localizada na rua Marcos José Rodrigues, 36, na segunda etapa do Novo Juazeiro. Faça o seu pedido. Pão Nosso, é uma honra lhe servir. Professora, o dinamismo nós falamos,
O trabalho de campo é importante no momento de que seleciona a matéria história? Sim, o trabalho de campo é uma metodologia usada no ensino médio, no ensino fundamental. Quando se fala no terceiro ano do ensino médio, muitas vezes nós não temos tempo suficiente, não é, para realizar aulas de campo com os alunos. Porque no terceiro ano existe uma carga horária muito grande de aula, né, porque o terceiro ano o aluno precisa revisar todo o conteúdo do primeiro, do segundo e do terceiro. Mas no primeiro ano e até no segundo ano do ensino médio, a gente encontra um tempinho para realizar uma aula de campo. E é importante estabelecer esse diálogo da geografia, da história, a filosofia, a sociologia, procurar conhecer a nossa cultura, a cultura da nossa região, procurar conhecer lugares que às vezes você mora na cidade e você não sabe a história da sua cidade, ou não sabe a importância histórica daquele determinado lugar, ou até mesmo de alguns estados. E vem alguém lá de fora e sabe, né? E aprecia o que é nosso, né? E a gente tem muito a mania de apreciar aquilo que não é inerente à nossa região, aquilo que está distante da gente. E, ao meu ver, a aula de campo tem essa função de valorizar a nossa cultura, de conhecer melhor a nossa cidade, de conhecer melhor os lugares que fazem parte, né? Enriquece os alunos. E o tema, a história de um modo geral. Dinamiza, né? Tira um pouco os alunos da sala de aula e instiga o aluno a realizar uma pesquisa. Eu já fiz uma aula de campo muito interessante com os alunos, incentivando os alunos a pesquisarem sobre os escravos na cidade do Crato. E nós encontramos documentos, atestados de óbitos, ressaltando nesses atestados em quantos anos os escravos morriam, onde os escravos eram enterrados, né, quais as principais doenças dos escravos. Então, às vezes, você estuda ali no livro de maneira muito teórica, né, e você não consegue associar com a prática. A nossa região teve muitos escravos. E não capta o real sentido da informação, né? E a aula de campo contribui, né? Contribui com essa aprendizagem. Ela vem com mais segurança, né, professora? E de certa forma, o estudante, o acadêmico, o aluno, ele se apaixona mais quando ele sente o material mais próximo, vê que aquilo é realidade, e aquilo tanto enriquece como eu presumo que o deixe mais apaixonado. Sim, é mais dinâmico, né? Sai um pouco da rotina. E o fato de sair da rotina torna interessante para o aluno. Estamos conversando aqui com a historiadora Natucha e agora eu quero falar do informativo Leite Contabilidade. Olha, nós estamos no mês de dezembro, temporada da educação, e aqui você conhece todas as normas de concessão de férias coletiva. Quer saber? Não precisa procurar muito, andar muito por aí. É só você pegar o seu exemplar lá em Leite Contabilidade, na Rua Delmiro Gouveia 163, ou acessar o site leite.com.br e ficar atualizadíssimo. É gratuito, é informação, dúvidas, faça um e-mail para falecom@leite.com.br, passe a sua mensagem que com certeza nós lhe responderemos. Professora, o aluno, a história, o futuro, a preocupação quando nós somos estudantes, tem aquele princípio de que eu quero passar de ano, eu quero me adiantar, etc. Mas para o futuro, pós a estadia nos colégios e faculdades, etc. A história tem importância na vida futura do aluno? Sim. Ou no futuro do aluno? A importância da história, ela ultrapassa os muros da escola, né? A história, ela pode servir como referencial para o processo de compreensão do mundo do aluno. A história, ela contribui na capacitação da visão crítica, da visão analítica. Ela contribui para que o aluno ele possa ser um sujeito crítico, para que ele possa exercer seus direitos, entender os seus deveres. Então, a história ela contribui para essa visão de mundo. Então, quando você estuda aquele conteúdo, a disciplina, eu sempre gosto de mostrar para os alunos que a importância não é simplesmente tirar uma nota boa, não é simplesmente se dar bem no simulado, né, na prova, mas tem importância para a vida corriqueira, para a vida presente e para a vida futura.
para que ele se torne um sujeito consciente. Professora, eu sou contador. Meu amigo é engenheiro. A outra pessoa é advogado. Qual a importância da história em profissões extra-historiador? Será que eu estaria fazendo a mesma pergunta ou eu estaria vinculando ao exercício de uma atividade alheia à história? Mas antes, me deixa aqui falar da maior e melhor distribuidora de aço e ferro da região do Cariri. Estou falando da Juaço Atacadista. A maior variedade de produtos em aço para construção e serralheria você encontra na Juaço, contando com uma ampla estrutura e um atendimento realmente diferenciado, com total agilidade e rapidez na entrega. Além disso, dispomos de flexibilidade nos prazos e nas condições de pagamento e atendemos a todo o Cariri e regiões circunvizinhas. Venha fazer um orçamento. Juaço, nosso produto é aço, nosso forte é você. A questão da importância da história para as outras profissões é enorme, né? Se você for analisar o quanto as civilizações deixaram de legado, é muito importante que o profissional, por exemplo, o profissional de direito, ele compreenda que o direito ele tem origem em Roma. É muito importante que o outro profissional de outra área compreenda que a democracia ela tem origem na Grécia. E aí a história tem essa função. A gente pode relacionar o passado com o presente. E a gente pode compreender as mudanças, porque a democracia na Grécia ela era uma democracia direta. Hoje é uma democracia o quê? Direta, representativa. Então você tem uma mudança. Lá na Grécia todos os cidadãos participavam das decisões políticas na eclésia, na praça pública, né, em assembleia. Hoje não. Hoje a gente já elege os representantes do poder executivo, do poder legislativo. Então é importante demais que a gente faça essa alusão à história em todas as profissões. E agora eu vou inverter esta situação. Falei do futuro, do aluno, falei das profissões, mas eu quero saber, professora, aquela criança que está ainda no fundamental, lá naquela fase inicial, é importante ter conhecimentos básicos da matéria, da disciplina História? Sim, muito importante. Eu gosto muito de mencionar para os alunos em sala de aula que a aprendizagem é um processo contínuo, né? Então, eles precisam adquirir conhecimentos no ano anterior que vão ser indispensáveis no ano seguinte. Então, muitas vezes o aluno no ensino médio, eu trabalho com ensino médio e com pré-vestibular. Muitas vezes o aluno tem enormes dificuldades no ensino médio justamente porque, né, não realizou uma aprendizagem significativa, não obteve uma aprendizagem significativa nas séries anteriores. Então, é indispensável, é fundamental. A educação, ela precisa ter uma base sólida para que a gente possa dar continuidade e obter o êxito, o sucesso do nosso aluno. Vou falar aqui da Amigona, que é um parceiro nosso. Se você está precisando de máquinas e equipamentos para sua empresa ou sua construção, não precisa mais você andar tanto. É só visitar a Amigona na Rua São Pedro, 1761, ou ligar 3512-2924 que você encontra tudo o que você precisa com as marcas Bosch, Skil, Motomil, Chaperini, dentre tantas outras. Todos os equipamentos de proteção individual você também encontra na Amigona máquinas e ferramentas. O preço, as condições, não precisa nem falar. Vá lá, confira o que tem de melhor. Amigona máquinas e ferramentas. Mas, professor, eu quero voltar mais, eu quero ir lá para a fase embrionária. Em casa, é importante a família discutir, conversar sobre história para aqueles alunos recém-iniciados. Muito importante. A família, ela tem um papel fundamental na educação. É importante que a família converse com o aluno, não só sobre os conteúdos propriamente ditos, mas é importante que a família incentive o aluno. Incentive o aluno a estudar, incentive o aluno a ler, incentive o aluno a ter um calendário diário de estudo. A escola, ela não pode realizar esse processo de aprendizagem sozinha. A escola, ela precisa da família. Sem a família, a escola não vai conseguir obter um bom resultado. Então é importante que a família discuta não só o assunto
com o aluno, o assunto propriamente dito, mas que a família exerce esse papel de acompanhar, de incentivar, de estimular, né, de procurar saber se ele está estudando, de procurar influenciá-lo. Então, é fundamental. Professor, a produção está me reclamando aqui. Esse assunto, como no decorrer dessa nossa conversa, eu disse que era importante, cativa e conquista, e a senhora externa, assim, suas expressões com muito amor e com muita ênfase quando nós tratamos o tema, mas essa produção fica me reclamando que nós estamos chegando ao final. Quando a gente vai começando a se apaixonar cada vez mais, aí acontecem essas coisas, né? Eu quero agradecer demais a sua participação, dizer que eu tenho certeza que para a temporada da educação foi maravilhosa, afinal de contas, esse nosso telespectador, quem não agradece, quem não abraça a historiadora Natucha aqui passando essas aulas, essas informações para a gente tão ricas, né? Muito obrigado, professor. Espero tê-la novamente aqui. Eu que agradeço pelo convite. Me coloco à disposição sempre que precisar e gostaria de enfatizar o quanto é importante a mídia abrir esse espaço, né, para abordar temas relacionados à educação. É isso aí. Vamos a um rápido break, daqui a pouquinho nós voltamos. Tem coisas que marcam nossa vida toda. As pequenas atitudes. O primeiro animalzinho. O primeiro livro. As reuniões em família. O nosso segundo lar. Cultivando valores, realizando sonhos. Colégio Pequeno Príncipe. Esse balanço que não há noutro lugar, toda essa cor abençoada tropical. Seja onde for, é muito fácil de notar. Só brasileiro é que tem esse alto astral. Refrigerante com o jeito do Brasil. É São Geraldo, é mais gostoso, é natural. Muito gelado pra galera que anda mil. É delicioso, é a pedida ideal. Sabor brasileiro, refrescante por inteiro. É São Geraldo, é sem igual. Um casamento perfeito. Marmoraria Juazeiro e Italínia Móveis Planejados. Móveis e acabamentos em granitos. Com preço acessível com as melhores condições de pagamento. Você só encontra na Marmoraria Juazeiro. E agora também com os móveis planejados. Você não precisa mais sair procurando o que há de melhor para sua residência ou empresa. Você encontra tudo num só lugar. Um sorriso bonito vale mais que 1000 palavras. A Uniodonto, preocupada com sua saúde bucal, instalou-se no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com o seu sorriso. Por isso, na hora de procurar um plano de saúde dentário, vá direto à Uniodonto. Só ela possui uma equipe de dentistas preparados para lhe atender. Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 88 3512 3187. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Se você tem o hábito de tomar aquele café de manhã com um pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda mais saboroso. Produtos com uma higiene que você só encontra em nossos produtos. A indústria de pães Pão Nosso está localizada na rua Marcos José Rodrigues, número 36, segunda etapa, Novo Juazeiro, em Juazeiro do Norte, Ceará. Central de Vendas, 3571-6313. Se você está precisando de máquinas ou ferramentas, não precisa mais andar tanto. É só visitar a Amigona na Rua São Pedro 1761 ou ligar 3512-2924, que você encontra tudo o que precisa com as marcas Bosch, Skill, Motomil, Chaperini e outras. Todos os equipamentos de proteção individual você também encontra na Amigona Máquinas e Equipamentos. O preço, as condições, não precisa nem falar. Vá lá e confira o que tem de melhor. Amigona Máquinas e Equipamentos em Juazeiro do Norte.
Cola Maluca. Cola até o que você nem imagina. Se você não sabe o que fazer com o que sobrou da sua construção ou reforma, não se preocupe. A Azul Entulho chegou para dar a destinação correta para este material, contribuindo assim para termos uma cidade mais limpa e um meio ambiente agradável de se viver. A Azul Entulhos é uma empresa que tem maior agilidade e segurança na execução dos serviços, especializada para atender a demanda de sua obra com 100% de eficiência. Qualquer parte da região do Cariri, a Azul Entulho atende você. A maior variedade de produtos em aço para construção e serralheria você encontra na Juaço, contando com uma ampla estrutura e um atendimento realmente diferenciado, com total agilidade e rapidez na entrega. Além disso, dispomos de flexibilidade nos prazos e nas condições de pagamento e atendemos a todo o Cariri e regiões circunvizinhas. Venha fazer um orçamento. Juaço, nosso produto é aço, nosso forte é você. Se você procura um ambiente familiar e tranquilo que prioriza sempre a qualidade de serviço e um ótimo atendimento oferecido aos hóspedes, não perca tempo andando de um lado para o outro. Vá ao lugar certo. Pousada Café com Leite é o que há de melhor em hospedagem. Faça sua reserva pelo telefone 3511 4087. A Pousada Café com Leite está localizada na Rua Delmiro Gouveia, 776, Salesiano, Juazeiro do Norte. Para nos protegermos e proteger nossos bens, a cada dia construímos muros mais altos, cercas elétricas, circuito de TV e muito mais. E o que fazer com o patrimônio que as cercas e os muros não protegem? Sua marca é seu maior patrimônio e só está protegida quando você registra. Leite, Marcas e Patentes. Soluções sem fronteiras. E agora vamos para esse momento maravilhoso e fraterno, onde eu posso chegar até a sua casa e lhe abraçar e dizer muito obrigado pela sua honrosa audiência nessa noite de hoje. Mandar um abraço para aqueles que ligam para a gente, mandam uma mensagem, mandam um e-mail. Alô, Gilmar Bender, olha aí Gilmar Bender da Tecnolite, mandando um abraço para o programa Café com Leite. Marcos, a Marpel, Lázaro Peixoto de Brasília, olha que maravilha. Paulo Alexandre lá de Sobral, Orlando José, Everton Tavares, Dr. Everton da CIS, um abraço para você. Paulo da Top Media, olha aí, Paulinho. Dr. Herbert lá Gonçalves, lá de Lavras da Mangabeira, e aqueles também que pelo Facebook nos mandaram um alô. Névia Maria, Letícia Barbosa, Andréia Barbosa, Estefânia Loyola, Conceição Rocha, Franci Marques, Emanuela Mariano, Jânio Natanael e todos aqueles que nos mandam um abraço. E um abraço para o seu esposo também, Dr. Pedro, né? Um abraço para ele que está assistindo o programa ao vivo aqui, a nossa gravação. Um abraço a todos, amanhã estaremos de volta. Apoio Água Mineral São Geraldo, Laboratório Lamic, Azul Entulhos, Amigona, Indústria de Pães Pão Nosso, Manoraria Juazeiro, Cola Maluca, Pousada Café com Leite e Uniodonto.